tomar sua assento, por gentileza. Se você conseguir aumentar só um pouquinho, só calma. Glória a Deus. Amém? Bom, meus irmãos, chegou o nosso último culto do ano. No nosso tempo, não no tempo do Senhor. Nosso 2025. Obrigado, Fábio. Nosso 2025 está chegando ao fim, pelo menos quando nós apontamos com o culto. Mas já vem 2026. Já nós estamos aqui para nós novamente para cearmos, comermos o pão, bebermos o cálice em um novo tempo, em um novo ciclo. Mas de ontem para hoje o Espírito Santo tem movido algumas coisas ao meu coração. De ontem para hoje, essa madrugada de sábado para domingo, eu sempre busco ao Senhor, Deus, o que ministrar, porque nós não subimos aqui para falar de nós, e muito menos subimos aqui, Wellington, para falar sobre aquilo que nós queremos, mas eu preciso ter algo de Deus para derramar. Então eu preciso estar cheio de algo, da presença e da direção do Senhor, para estar aqui e ministrar sobre a igreja. E perguntando para o Senhor, Deus, o que ministrar, Deus me fala, filho, o que eu falei contigo esse ano inteiro, qual foi a palavra que eu te coloquei no coração, que eu plantei no teu coração? Eu disse, Jesus, essa palavra tem sido meu combustível dia por dia. Essa palavra foi a minha fortaleza, meu alicerce, a minha base, para continuar. Eu quero compartilhar ela com vocês. Mas eu disse, Senhor, por que o Senhor me fez lembrar de um louvor que não entra dentro do texto e o contexto desta palavra? E o Senhor ministrou meu coração, volta para as suas origens, volta de onde eu comecei, volta de onde eu trabalhei na sua vida, porque muitos ainda não entendem ou não conhecem aquilo que eu fiz ou que eu estou fazendo na sua vida. Para quem me conhece, mas talvez não saiba dessa parte, eu disse, Jesus, eu não quero compartilhar, porque eu aprendi que altar às vezes expor algumas coisas pessoais, nem todos gostam, nem todos compartilham, alguns vão criticar quando você se expõe. Então é muito mais fácil falar de 66 livros, uma Bíblia completa. É mais fácil falar, Jesus, da vida de Moisés, porque está escrito, da vida de Abraão, Isaac, Jacó, dos dois discípulos, ou do centro que é Jesus. É muito mais fácil para mim falar disso, ministrar a palavra do Senhor. Mas eu disse ao meu coração, filho, eu acordei com esse louvor hoje. Hoje foi engraçado porque assim que eu acordei tinha um caderno na cabeceira da minha cama. E eu falei, Jesus, eu não posso esquecer, porque se eu não anoto eu esqueço. E por incrível que pareça tinha uma lapiseira e um caderno. Então eu anotei para mim não esquecer, porque faz tempo que eu não louvo. E o Senhor Jesus me levou lá na minha infância, Carla. E ver você ministrando sobre as crianças aqui, ministrando sobre os adolescentes. O Senhor Jesus me fez lembrar de uma cena que muito me fortalece. Ainda nós não éramos uma família cristã, nós conhecemos a Deus. Meu pai viveu um caminho de bares, de festas, de futebol. Mas todas as vezes que as coisas ficavam apertadas, eu vi uma mulher eu falei que era mais fácil lá de José, lavando louça em uma pia simples, humilde. E eu não entendia porque era apenas uma criança e via ela conversando sozinha. E eu dizia como criança, mãe,
Está falando com quem? Ela disse: o meu coração, uma criança. Estou falando com Deus. Estou falando com Deus. Na minha cabeça, falar com Deus era físico, como eu falo com você, como eu falo e você me ouve. Mas não tinha ninguém naquela cozinha. Eu dizia: mãe, mas cadê Deus? Ela disse: está aí atrás de você. Eu pulei e assustado falei: sai, Deus, das minhas costas. Como criança inocente, coração sem maldade, eu não entendi o que era falar com Deus. O tempo foi passando, o cenário que era de muita dificuldade, de briga, de lutas. Sempre que acontecia alguma coisa, nós iríamos para o culto. Às vezes ela acordava e dizia: vamos para a igreja. Tinha uma Universal perto de casa, e olha que era Universal. E nós íamos até uma Coab de Itaquera, e tinha uma Universal. Eu me lembro dessa cena, a gente, eu e minha irmã, e quando nós íamos para a Universal, às vezes ela levava a gente no Sesc. Sesc? Não, Parque do Carro. Ali em Itaquera. Nós andávamos de patins. Eu tive uma mãe que me amou desde criança. Eu perguntava: mas o que é amar? E as coisas foram passando, o tempo foi crescendo, e eu descobri algumas coisas sobre o meu passado. O primeiro filho dela nasceu, chamado Gutenberg. Para você que não sabe, eu tive um irmão que com 3 meses o primeiro filho veio a falecer. Nasceu doente, de uma situação de tribulação, de uma jovem que engravidou e que ela amava aquela criança. Mas essa criança morre de pneumonia porque não tínhamos uma casa, ela não tinha uma casa confortável. A criança nasce doente. Quando ela nasce doente, o peitinho dela é cheio, ela não podia ficar nem gripada, muito menos pegar uma pneumonia. E ainda morando em um barraco de tábua, onde o rio passava por baixo, o córrego passava por baixo. Uma criança que não tinha muita força, não tinha bons alimentos, e pelo que ela fala, às vezes teve que comer feijão cru para enganar a fome. Parece triste para você, mas para mim são experiências que me fortalecem. Com 3 meses o Gutenberg morre. Nascido no dia 21 de agosto. Ele morre depois de 3 meses. E o médico disse para ela: a senhora tem dificuldades para engravidar. E depois de 3 anos ela insiste. E Deus concede a ela uma linda criança, uma menina, que ninguém sabia se ia colocar o nome de Graciela ou se Letícia. Foi livramento. Foi tirado do papelzinho. Esse é um pouco da minha história. E eu escolhi hoje para compartilhar com vocês que não sabem. Quando a Letícia nasce, ela, acredito eu, por imaginar ter perdido um menino, querer o outro menino. E o médico disse para ela: a senhora não pode mais engravidar. E agora ela recebe uma menina. Não é que ela ama mais ou ama menos, mas eu entendo esse sentimento, porque ela queria ver o filho dela, que Deus tinha levado. E depois de mais 3 anos, aproximadamente, a diferença que eu tenho entre minha irmã. Beijo, filha, te amo. E depois que o médico dizia para ela: você só não pode engravidar, se engravidar novamente é a 3ª cesárea, e o seu parto é muito grave. E ela disse: eu não vou operar. O que já era uma gravidez de risco, agora pela 3ª vez se torna ainda pior.
E ela insiste. Ela insiste em dar a luz ao menino. E aí no estado de Ilhéus, na Bahia, na cidade de Ilhéus, estado da Bahia, ela está agora andando pela rua, grávida. E nessa rua existe uma mulher cega, ela me conta isso. E essa mulher, ela era crente antes, mas não enxergava aquilo que os seus olhos não podiam mostrar. Essa cega está em frente à calçada, e minha mãe passando por barrigão, mal podendo andar. E a cega para ela e diz: ei, tem alguém passando aqui. Já viu o cego ver alguma coisa? Ainda mais uma mulher grávida. Ela aponta, Roberto, e diz: tem alguém passando aqui. Para essa mulher. Tem uma grávida passando, eu preciso colocar as mãos sobre a barriga dela. Então minha mãe vai até essa mulher cega. Essa mulher coloca as mãos sobre a barriga da minha mãe. E disse naquela manhã, naquela tarde, eu me lembro. Ela pode falar melhor que eu. Diz que iria nascer um homem de Deus. Não é uma missão muito fácil, irmão, servir ao Senhor. Mas é tudo que eu mais amo fazer. Eu quero te compartilhar esse testemunho para que você entenda que Jesus, ele faz um plano perfeito em todas as coisas, e que você não é mais um em meio à multidão. Você é alguém que Deus escolheu a dedo. Ele sabe o seu DNA, a tua história. Ele sabe quem você é antes mesmo de você nascer. Ele faz um plano perfeito, e o plano de Deus é perfeito. Somos nós que se desviamos através das nossas escolhas, mas o plano de Deus é perfeito. Mas voltando àquela cozinha, aliás, ele nasce. E lembra que eu te disse que o meu primeiro irmão, Gutenberg, nasceu no dia 21 de agosto? Mas ele morreu. E todo aniversário, esse ano foi 34 anos. Mas todo aniversário que ela celebra a minha data de aniversário, nós lembramos do Gutenberg. Eu lembro do Gutenberg. E às vezes eu me vejo comendo um bolo e pensando e conjecturando. Se o Gutenberg estivesse aqui, ele faria aniversário no mesmo dia que eu. Seríamos dois irmãos com a diferença de 6 anos fazendo aniversário no mesmo dia. Eu já fiz esse questionamento: Senhor, eu não acredito em espírita que o Senhor levou e me trouxe de volta. Não acredito nisso. E uma oração o Senhor disse ao meu coração: eu só marquei esse dia, filho, para mostrar para minha serva que eu fiz igual Jó. Eu tirei, levei, mas devolvi. E ela nunca negou o nome do Senhor. Ela diz: bendito seja o nome do Senhor. Mas lembra do louvor que eu te disse que às vezes eu chegava na cozinha e eu ouvia ela cantando? E hoje eu acordei com esse louvor e cantei ele o dia inteiro. Eu queria chamar ela para cantar comigo. Você já está ouvindo bem? Mas eu queria chamar ela aqui. Tudo que eu sei como homem, tudo que eu sei como servo de Deus, é porque mesmo quando eu acreditava que Deus ia poder fazer alguma coisa na minha vida, ela está quase de joelho. Por que, Roberto, você está fazendo isso no meio do culto de final de ano? Porque eu quero que você que é mãe, você que é pai, possa entender que cada semente
marcos para a eternidade. Cada dia que você passa orando no quarto, ora pela sua família, não é as palavras jogadas ao vento, não. É palavras lançadas no altar do Senhor. E não tem nada que você clame ao céu que Deus não responde. Então não desista do seu filho, porque um dia eu saí da igreja, um dia eu quis parar. Eu não queria mais tocar, eu queria conhecer o mundo. E ela fez um barulho comigo. Ela falou: filha, por que você não volta para o culto? Eu disse: meu teto, mãe, não cabe mais em mim, eu cresci. Ela disse: não, eu vou buscar uma corda para você voltar para a igreja. Não deu uma semana, o terno estava lá. Ela disse: eu comprei, se o problema é um terno, eu quero que você volte para a casa do Senhor. Eu disse: mãe, eu nunca saí da casa do Senhor. Eu só quis ter as minhas experiências. E ela louvava assim. Lembra? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Você tem o valor. Você tem o valor. Porque foi isso que eu aprendi. Todas as vezes que eu pensava que eu estava sozinho, eu lembrava: tem alguém atrás de mim.
em alguém que eu posso falar, porque a minha mãe falava comigo. Você pode aplaudir o Senhor? Falei que era mais fácil falar de José. 2024 foi um ano muito difícil para a nossa casa. Muito difícil. Obrigado, meninos. Coloquei vocês no slide, né? Subi, desci, passei, voltei. Obrigado pela vida de vocês. E o Senhor Jesus, como eu disse, Ele me firmou nessa palavra. Você está aqui comigo ainda? Glória a Deus. Não teve culto quinta. Você descansou quinta. Você ficou no Natal até meia-noite esperando para soltar fogo. Então hoje, o culto vai ser 2 cultos por hoje. Pode ser assim ou não? Você fala isso, mas daqui a pouco você está assim, pastor vai começar a pregar. Glória a Deus. Deus abençoe aqueles maravilhosos pastores, pastor Roberto. Obrigado. Amém? Cris, obrigado pela sua palavra. Obrigado a toda a igreja por tudo que nós temos vivido este ano de 2025. Foi difícil, foi desafiador, mas Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 13. Para você que não conhece a Bíblia, ele é o primeiro livro do Velho Testamento, da Torá. Aleluia. Gênesis capítulo 8, versículo 13. Pode ficar sentadinho. Não precisa se levantar. O texto diz assim: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas cessaram de sobre a terra. Então Noé tirou uma cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Versículo 15, Léo. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Vou dizer de novo. Então falou Deus a Noé dizendo, versículo 16: sai da arca tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Põe a Bíblia de lado. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, sobre este versículo que acabamos de ler. Mas antes de irmos ao texto, eu queria te colocar dentro deste contexto, que é o propósito de Gênesis 6, 7 e 8. Obviamente que todos aqui já conhecem a história de Noé, o homem que vai quebrar regras, assim como Abraão, que ouve uma voz, sai do meio da tua parentela. Noé também é um homem que se movimenta como a nossa missionária Bruna, já recebe aí em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bem falou no domingo na semana passada, um homem que se move por uma palavra, mas essa palavra não é irmão de qualquer, essa palavra não é de um hot, essa palavra não é de um homem normal, essa palavra vem de Deus. Noé agora recebe uma direção, um caminho, uma palavra, no mais population, um propósito, para quem gosta de ouvir, de falar sobre essa palavra. Noé recebe agora uma ordem dada por Deus. Pastor, por que Noé recebe essa ordem? Porque no capítulo 6 em diante, você vai perceber que a terra está cheia de pecado, de homens, pessoas ruins. O Deus que agora formou Adão e Eva no Éden,
agora ele se depara em um cenário de corrupção, de maldade, um cenário que não é atraente aos olhos de Deus, um cenário que não é atraente aos olhos de Deus. O pecado estará abundando sobre a terra, e Deus, Ele agora, por meio das corrupções, Ele tem um suspiro de angústia. Eu gosto de colocar assim, porque mesmo o texto dizendo que Deus se arrepende, o arrepender aqui não é um arrependimento de não querer fazer, porque Deus não se arrepende, mas Ele tem um suspiro de aflição. Vou te colocar dentro do sentimento de Deus para você entender. Sabe quando você está muito bravo com o seu filho, porque ele apronta algo que você não gosta? Aí você libera uma palavra assim: ai, que vontade de matar esse menino. Mas você vai matar seu filho? Vai? Mas você não libera uma palavra de, assim, de angústia, de raiva? Aí se eu pudesse, eu pegava ele pela orelha. Toda mãe, todo pai é assim. Correção. Não significa que Deus queria agora acabar com aquilo que outrora Ele criou, mas creio eu, é o meu ver, é a minha visão, teologando a palavra, de que Deus agora tem um sentimento de aflição ao ponto de, pelo pecado que estará abundando na terra, um sopro de vontade de acabar com tudo. O escritor Moisés coloca isso dentro do texto de uma forma que aparenta que ele quer destruir, mas na verdade ele quer restaurar. Vou dizer de novo, com a visão de que ele quer destruir, mas a visão de Deus nunca é destruir, a visão de Deus é restaurar. Passou de prova, de pronto. Capítulo 6 vai dizer que ele acha um homem, nome Noé. Porque ele percebe que esse homem é diferente. As ações, as atitudes dele não são atitudes de corrupção, de pecado. Ele é separado, ele é um homem santo, que procura os caminhos de Deus, que não tomba por pecado, mas que anda segundo os propósitos de Deus. Noé agora, ele, observado por Deus, Yahvé, agora ele recebe uma ordem. Peraí, lembra do façamos? Creio eu, o diabo no céu. A Bíblia não fala, mas eu vou conjecturar. Filho, vem aqui. Espírito Santo, olha como é que está a terra que a gente fez. O pecado superabundou, como é que a gente resolve? Aí eu vou conjecturar, tá? Fora do texto. Jesus olha e fala assim: deixa eu ir. Ele fala: agora não, ainda não é o tempo. Vamos olhar direito. Aí Jesus olha para a terra e fala assim: separa as nuvens, primeiro céu, segundo céu. Olha assim, fala assim: mas você está vendo Noé? Ele diz: quem Noé? Ele lá, pai de 3 filhos, casado com uma mulher, homem de Deus. Vamos recomeçar. Vou te colocar na cena. Vamos recomeçar, pai. Aí ele fala: boa ideia, filho. Espírito Santo, concorda? Ele também, estou dentro. Vem uma palavra sobre Noé. E a palavra que vem sobre Noé é fazer algo que vai contra a lei da gravidade. A palavra que Deus dá a Noé vai contra a visão normal e natural. Vendo o texto, eu perguntei para Deus: Deus, esse texto tem que ser muito crente para ouvir isso aqui. Aí eu fiquei pensando: Deus, se Deus fala isso no dia de hoje, as pessoas no dia de hoje vão querer ensinar Deus a ser Deus. Como? Pois é, Alex, não é? Pega a madeira, constrói uma árvore, animal, macho e fêmea, tu e tua casa vai ser separada para recomeçar. Imagina tu recebendo um WhatsApp dizendo para você:
complicado, cara. Os crentes modernos de 2025, pega aí, é ligado na internet. Noé era ligado no trono de Deus. Já pegou a primeira, guarda no bolso? Perde não. O cenário do pastor Roberto era de uma palavra. Só que interessante, Wellington, que a palavra que Deus dá para Noé não é uma palavra normal, dizendo, derruba duas árvores e faz um barquinho. Não. Era para ele fazer um projeto que daria a ele muito trabalho. Se você quiser marcar, já marca aí, trabalho. Os crentes de hoje não estão batendo, é só para você pegar o texto. Olharia a Deus falando assim, Deus, isso aqui, ou não? Está muito trabalho. Aí eu fico imaginando, mas quem disse para recomeçar alguma coisa vai ter sombra e água fresca? Nós falamos muito em recomeço, sim ou não? Mas queremos água fresca e sombra. Nós falamos muito em fazer algo para Deus, mas quando vimos o tamanho da missão, dizemos ao Senhor, Deus, podia ser só um barquinho. Nós falamos muito em ser um crente especial, um servo de Deus por excelência, mas quando Deus te pede um coração, se for na madrugada você vai ter que agendar. Quando Deus te pede para entrar no lar, se a casa não for confortável, se não for seu amigo, você nem entra na fila. Aí nós falamos em coisas grandes, mas não queremos agir como não é. Quer ser grande? Vai ter trabalho. Pegou a primeira? Eu vou falar do número 1 do WhatsApp. Eu estou brincando usando esse método porque é para mim mesmo conjecturar. Não fala rápido, porque a palavra tem que lapidar. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e olhamos a galeria Hebreus 11, a galeria da fé, dos heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Abraão, Salomão, e aí você vai embora. Sim ou não? Nós olhamos tudo que esses camaradas, esses homens de Deus fizeram no passado, mas nós estamos acostumados a servir a Deus em cultos, 2 horas, 2 horas e meia. Se for 3, você perdeu a bênção. Se a pregação, gente, eu estou todo respeito, mas eu entendo isso um pouquinho. Se a pregação durar mais de 40 minutos, você está dormindo no banco, porque não é boa. Você está pensando que depois daqui vai ter um fantástico. Na minha época de jovem, era terminar o culto e ir para casa, para terminar o fantástico, para assistir os melhores momentos do futebol do dia que eu não pude assistir, e depois tinha a tal da sessão da noite, que era só filme top. Não tinha Netflix. E Lagoa Azul na tarde não dava mais, né? Então eu tinha que aproveitar quando passava. Locadora era cara. Era ou não era? Os mais velhos vão entender. Não tinha internet. Desenho era TV Globinho, irmão. Estou fugindo do contexto para você entender. E se estudasse de manhã, perdeu. À tarde não dava para assistir nada. TV Cultura era o que tinha. Hoje as nossas crianças têm desenho, olha que quer. Netflix, Prime TV, Amazon, não sei o que, é tanta coisa aqui. Mas Jesus, quando dá. Cuidado com as distrações. Vamos voltar ao texto? Historinha de Noé. Interessante, pastor Roberto, que Noé, ele não contraria a Deus. Ele diz, é o que tem para fazer? Então é isso que eu quero fazer. Só me mostra, Senhor, qual é a direção. Ele fala, pega a madeira, corta, dá a medida. Mas Jesus, eu não tenho muita mão de obra. Ele diz, tem 3 filhos, 3 noras e 1 mulher. Vai e faz. Às vezes você começando alguma coisa no meio da sua casa, lá no cenário que você está pensando assim, Deus, é improvável, eu não
dia, aleluia, vou fazer da sua casa também, sendo servo, uma casa abençoada, instrumento de Deus. Pastor, eu não sei fazer, somente obedece que eu faço através da sua decisão. Aleluia. O segredo de andar com Deus não é que Deus vai usar o seu conhecimento intelectual. Deus não se move pelos seus conhecimentos, Ele aperfeiçoa. Ele usa. Pastor, me prova, te provo. Já viu um homem que está no meio da sua família, depois de Benjamim, o irmão mais novo, nunca estudou matemática, nunca estudou filosofia, nunca estudou astronomia, nunca foi o menino mais inteligente, porque a Bíblia fala que José era o mais cuidado, mais amado, mas não era o mais inteligente. Irmão, eu acredito que Judá era muito mais inteligente que Moisés. Por quê? Porque enquanto Moisés ficava sendo paparicado pelo seu filho, pelo seu pai, Judá tinha que caçar, matar leão, urso, ovelha, trazer comida para casa. Enquanto os 11 tinham que ralar, José era um mimado. Vai mais um para você marcar no seu coração. Às vezes você está olhando para alguém e diz assim, mas eu estou duro o dia inteiro. Ele só adora o Senhor e é bonzinho. O segredo, irmão, está em adorar o Senhor e ser obediente. Vale mais do que trabalhar o dia inteiro por homem e viver na prova. Porque a bênção de Abraão, Isaac e Jacó recai agora sobre José. Sim ou não? Não é que Deus separou José como melhor. É que Deus colocou no coração de José uma autoridade para liderar. Não significa que ele era o mais especial, o mais poderoso, o mais forte, não. Assim como Davi, mas chaves para você nessa noite, para você virar o ano com isso no seu coração. Deus não está procurando pessoas poderosas que fazem. Deus está procurando corações obedientes a fazer. Porque a limitação do que o seu bolso pode comprar, a minha fé não vai comprar, mas vai romper. Deus vai usar quem tem para abençoar quem não tem, mas obedece. Vamos voltar para o texto 3. O texto vai dizer que agora eles constroem um barco, uma arca, colocam lá de acordo com a vontade de Deus. E eu não vi, lendo o texto 6, 7, 8, Noé questionando, mas Jesus, eu não tenho maquita, eu não tenho serra, o meu martelo está com o cabo torto. Jesus, eu não tenho instrumento para fazer. Eu disse, pega o machado, vai, corta a madeira. Como, Senhor, qual é a medida? Está aqui a medida, o projeto na sua mão. Só não faz quem não quer, não tem argumento, é só fazer. Pegou isso? Tem muita gente questionando a Deus, dizendo, eu não sei fazer, mas Deus já deu a direção, já colocou o projeto. Você não tem recurso, mas Deus garante, pastor, eu não tenho recurso para fazer. Noé também não tinha. Vai caçar, vai cortar madeira, vai orar, você que é crente, vai ler a palavra, vai aperfeiçoar seu louvor. Só não faz quem não. Tem muita gente querendo microfone para fazer a obra, mas tem muita obra para fazer sem microfone. Tem muita gente querendo fazer obra para status de honra, quando o texto vai dizer que veio desonra. Pastor, me mostra, eu te mostro. Imagina um sol como o de hoje, está calor, perfeito cenário para dizer isso. Calor, verão, 37 graus nas costas, e o machado comendo. Talvez Cã dizia para 100, mas o pai está doido. Como é que vai chover com um sol desse lá fora? Pode ser até uma chuva de verão, vai passar rápido. O pai está ficando? Vamos comigo, o pai está ficando? Quem já levou apelido de doido aqui? É bom ou não é?
Hoje eu fui para o bracinho de fora, camisa leve, porque estou fritando aqui, Senhor, está calor demais. Brincadeira, pessoal. Mas o cenário, irmãos, aqui é de improbabilidade. A fé natural tinha tudo para mostrar para Noé, dizendo assim: não vai fazer. Primeiro, está muito calor. Segundo, não vai chover. Terceiro, para quê? Quarto, vai colocando aí. As circunstâncias eram improváveis, mas tinha uma palavra. É por isso que às vezes as pessoas que andavam com Noé, acho que passavam assim: ó, doido, construir um barco que nem vai queimar. Por quê, irmão? Vamos conjecturar? Procura um barco aqui em Guarulhos, procura aí. Você vai encontrar. Barco normalmente se constrói perto do litorâneo. Por quê? Vocês estão comigo, glória a Deus por isso. Irmão, a Bíblia não relata que Noé está construindo uma arca num lugar pertinho, porque fazia sentido. Era num lugar seco. Você lendo o texto, você vai perceber que choveu por 40 dias e 40 noites, até que a terra ficou lá. Eu não vi na Bíblia Noé levando um barco, carretas de transporte, Rogério, para levar a arca para o mar. Você viu isso na Mas a Bíblia me diz que o nível das águas subiu. Vão dizer que você é doido quando está tudo bem, mas vão dizer que você é de Deus quando tiver no fim. Pastor, me explica. Tem gente no mundo apontando para nós, crente, maluco, doido. Para quê? Sabe esse pessoal que está no mundo? Para que ser crente? Vamos beber, final de ano, vamos farrear. Para que ser crente? É melhor encher a cara, é melhor prostituir. Para que ser fiel? Para que estar na igreja no domingo? Para quê? Para quê? Eu curto a minha vida, eu faço o que eu quero. Tem gente fazendo isso com Noé. Para que Noé você está fazendo isso? Para que Noé você está fazendo aqui? Tem gente tratando Noé, irmão. Entenda uma coisa: a harpa é um tipo de Cristo, Noé é um tipo de igreja. Pegou? A arca é um tipo de Cristo. Projeto, guardar, cuidar, proteger, separar. Deus te guarda, Cristo te guarda. Noé é um tipo de igreja que, mesmo sem entender, está aqui adorando. Mesmo se muitas vezes na prova, sofrendo no sol quente, mas está na casa do Senhor, glorificando e ouvindo a palavra de Deus. Tem gente no mundo assim: está maluco? É melhor ser maluco com Deus do que ser sábio demais no inferno. A partir de hoje, a resposta que você vai dar para alguém te chamar de maluco. Ou senão nem dá, que te justifica Deus. Todas as vezes que alguém fala para mim assim: mas você está gastando a sua vida, você é jovem. Eu disse assim: a juventude vai passar. Talvez amanhã eu vou estar com 80, 90, 100 anos carregando a bengalinha, mas eu vou ter uma história para contar. Eu vou poder cantar aquele louvor. Eu gastei a minha vida na presença de Deus. Pastor, é que eles se arrepender no último dia. Amém, irmão? Eles podem até ir para o céu, mas eu tenho certeza que o meu galardão vai ser muito maior que o dele. Pastor, você concorda com Jesus? Vamos entrar nesse detalhe, sim ou não? O ladrão da cruz. Jesus olha para o lado e diz: hoje mesmo você vai comigo, não? João. Ele escreve o Evangelho, escreve um livro profético e 3 cartas. Deitou no ombro de Jesus, chamado de amigo. Você acha que o ladrão da cruz vai estar no mesmo lugar que João? Fala para mim. Não significa que ele não estava no céu, mas significa que o galardão de João é muito maior. Quando você faz com o Senhor aqui, a recompensa não é aqui, a recompensa é quem não faz nada, mas é crente, mas não faz nada, só está no culto, mas não faz nada. Ué,
para o céu? Vai para o céu. Mas a sua recompensa? Eu fico imaginando Jesus olhando para João Batista. Vamos trocar de João. João Batista, ele disse que na terra não há ninguém como João. E você quer vir falar para mim de um ladrão da cruz? Vamos voltar para o texto, você pegar essa mensagem. Já te coloquei no cenário de Noé, sim ou não? Em probabilidade, quem anda numa fé natural nunca vai entender o que é sobrenatural. Quem anda achando, olhando para o céu, sabe quando você sai de casa, olha a previsão do tempo, aí você prepara o guarda-chuva. Se vai chover, você já está sabendo. É na verdade. Isso é uma fé natural, porque você já se preveniu. Agora eu quero ver você pegar o guarda-chuva no tempo de calor. Hoje, nada. Aí Deus diz no seu coração, vai chover. Alguém diz assim, filho, eu olhei a previsão e fala que só vai chover em janeiro ou em fevereiro. Mas Deus falou para mim que vai chover hoje. Para, filho, vai chover não. Vai chover, Deus falou para mim que vai chover. Aí você pega o guarda-chuva, quem está do lado vai dizer assim, é doido, não está me ouvindo. Só que ele não anda pela vista, ele não anda pela visão humana, ele anda pela visão do céu. Quem tem visão de Deus está sempre preparado. Quem tem visão de Deus está sempre junto, ordenado. Nunca ande segundo a visão de alguém, ande segundo a visão de... Não ande nem pela sua própria visão, porque ela vai te enganar. Jesus é o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai se não for por... Vocês estão comigo? Glória a Deus, adoro essa pregação. Aí tem gente achando que ele vai alcançar o céu pelas suas próprias obras. Irmão, você pode ser um semideus aqui na terra, ainda assim você não é digno de salvação. Você só é digno de salvação por causa do sangue de Jesus, da cruz que nos libertou. Você não tem direito a nada, mas é um favor imerecido, a graça que te passa, a misericórdia do Senhor, que te leva para estar no céu com Ele. Você não vale nada, mas Ele pagou o preço por você. Quando você se achar que é bom, bom é Deus. Vamos voltar para o texto. Noé constrói uma arca. Coloca a sua família dentro. Quantos filhos? Quantas noras? E uma esposa. Vou abrir um parênteses. Fala para mim que está no seu assim, família é projeto de Deus. Não queira recomeçar. Com o que está para fora da promessa. Recomece com o que está dentro. Porque é Ele que te leva para o propósito. Tem muita gente querendo desistir, parar. Vou trocar de mulher esse ano. Meu filho me dá muito trabalho. Vou mandar para a casa da tia. Vou mandar para a avó criar. Irmão, a sua família é projeto de Deus. Se Deus te deu, coloca para trabalhar junto com você, porque o processo vai te levar até a glória de Deus. Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar a aliança que você tem com o pai, com a mãe, e a sua casa, uma casa guardada e abençoada por Deus. Porque o texto é engraçado, né? Vamos lá, crente na casa de Noé era só ele. Te peguei. Mas o meu marido não é crente. Crente na casa de Noé era só. A Bíblia não diz a família de Noé. A Bíblia diz que existe um homem com coração bom como Noé. Eu vou profetizar aqui, irmão, em nome de Jesus, que os Noés dessa igreja possam se levantar neste lugar em nome de Jesus. Pastor, o cenário é impossível. Deus vai restaurar a partir de você. Hoje não é pregação de café com leite, não, irmão, é feijão. Você vai virar o ano com pregação forte.
Ah, pastor, traz um Cláudio Duarte, traz sei lá quem. Deus vai usar aqui. Você não precisa de pregador famoso. Você precisa de homem e mulher de Deus para pregar nessa casa. Aleluia. Vou terminar. Vocês acreditam? Está bem. Noé agora, é só para descontrair. Recebe uma palavra, foge dos conceitos naturais, mas por fim, todos tiveram que ver que o caminho que movia, a palavra que movia Noé, era a palavra certa. Sabe aquele que te chamou de doido, que doeu, né, irmã? Cadê a irmã? Tá ali. Doeu? É ruim? Vai ter que ver agora a chuva. Eu fico imaginando Noé agora preparando cenários, os animais em volta da arca, o povo olhando aqueles animais, que fuzuê que estão fazendo em volta dessa arca? E Noé quieto, só trabalhando. Não é quieto fazendo o quê? Não se distraia. Não se distraia. Se Deus te mandou continuar trabalhando, continue. O propósito é maluco. Mas quem te falou que Deus é normal? Um Deus que libera uma palavra sobre um homem, sai do meio da tua parentela, que eu falei que manda leite, mandei você para uma terra para mandar leite e mel. Você achando que Deus pensa igual a você? Você é um maninho, formiguinha. Você é instrumento na mão de um Deus poderoso. Ele não é o seu servo, ele é o seu Senhor. Por que você acha que conhece de algumas coisas e quer ensinar Deus a ser Deus? Vai a dica para 2026. Não queira ensinar o dom da medicina como médico, como operar. Não queira ensinar o maior cientista a como ser o dom da ciência. Não queira ensinar o dom da palavra como liberar uma palavra. Não queira ensinar como Deus fazer aquilo que não é para você fazer. Deus não te chamou para ser, Deus te chamou para obedecer. Tem muita gente dizendo assim, mas se eu fizer assim, é melhor. Se você fizer assim, vai cair do cavalo igual Paulo. Mas seguir o propósito de Deus vai te levar para o encontro com Cristo Jesus. Para de pensar como homem que acha que sabe das coisas. Comece a pensar como servo que obedece a Deus. Por que, pastor? Porque lá na frente alguém vai olhar para mim e para você e dizer assim, mas ele não sabia nada. Como é que ele chegou nesse altar? Como é que ela chegou nesse ambiente? Por quê? Porque ele tinha uma palavra, um propósito. Aleluia, Paulo está dizendo, aleluia, nesse propósito de anos, eu rego, eu rego, Paulo, me lembra. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu vou lembrar desse texto. Às vezes a memória está branca. Se você lembrar, me ajuda aí. Apolo e Paulo. A discussão aqui era um cenário muito claro. Viver uma vida com Deus não dá, Adriana, para seguir um conceito natural. Quem tem uma fé natural tem uma fé em si próprio. Quem tem uma fé sobrenatural tem a sua fé depositada em Deus. Não ande segundo os seus passos, ande segundo os passos de Deus. Olha que negócio legal. O desespero vem sobre a face da terra. Quem ouviu a palavra já está prevenido, preparado, armado com a porta da arca fechada. Começa agora a chover. O desespero bate
na porta daqueles que estavam desviados do pecado. Ele diz: Noé, deixa eu entrar. Aí Noé disse: a promessa é para minha casa. Enquanto eu era tomado como doido, como louco, ninguém entendia o que eu estava fazendo. Vocês zombavam de mim. Mas agora quem fechou a porta não foi eu. Quem fechou a porta foi o próprio Deus. Pastor, conjectura isso. Eu estou dizendo no livro de Gênesis, sim ou não? Vamos para o livro do Apocalipse. Vamos entrar nessa palavra. As últimas horas. Promessa. João disse: Jesus vai voltar e vai levar para ele os salvos. Haverá um julgamento, e quem não obedeceu, Léo, quem não obedeceu ficará de os feiticeiros, os bêbados, os adúlteros, os que se prostituem. Apocalipse vai dar detalhadamente quem vai ficar de. Aí no dia pode até pensar: mas ele era um crente louco que ia para a igreja todo domingo, era um crente que abdicava de muitas coisas. Mas nesse dia a porta da arca do céu vai estar feita, e você de dentro vai até querer salvar alguns, mas não vai estar no teu controle. Cheguei no texto onde eu queria. Gênesis, foi 8 ali? A porta fechou, acabou a terra. Quem estava dentro foi salvo. Quem estava fora morreu. Quem estava fora morreu. Acabou para eles. Não tem mais Efatá de Deus, não tem Abat. Acabou. Cenário, pastor. A arca começa a subir, se desprende do solo, paira sobre a terra. A Bíblia diz que as mais altas montanhas foram cobertas, ao ponto de não ter mais solo seco. Só tinha Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. E os animais. Salinha de criança, né? Vocês conhecem um pouquinho da história. Pastor, que tribulação, que prova, que dificuldade, Senhor. Mas Deus, quando quer fazer alguma coisa, Ele faz. Ele não pergunta se deve ou se não deve, Ele faz. E quando Ele faz porque tem propósito ainda maior. Às vezes Deus vai tirar algumas coisas para te levar ao pior cenário. Cenário de solidão, cenário de pobreza, cenário de falência. E você está pensando: eu vou morrer, eu vou parar, eu vou desistir. Não, Deus só está apertando o reset da sua vida. Deus só está colocando uma vírgula, para que você possa viver outros parâmetros, outro tempo, outra história. Pastor, está doendo, a tempestade, a arca está fechada. Não dá para olhar para o futuro, não dá para olhar para trás. Eu só estou andando na direção que Deus me leva. Eu não sei nem para onde eu não vi Noé construindo um mastro para ele dirigir a arca. Eu vi ele construindo uma arca para colocar propósito dentro. Eu vi ele fazendo aquilo que Deus mandou. Não é para você controlar a sua vida. Quem te movimenta é Deus. O importante, lembra do tipo de Deus? A arca é um tipo de Jesus. Às vezes a vida vai te levar para um lado e para o outro, você não vai entender.
existe um novo tempo de começar do zero. Existe uma nova história que Deus faz a partir de um novo ciclo. Sabe o que Deus está dizendo? Não dá para levar a mochila do passado para onde você vai. Não dá para levar a promessa do passado que não viveu mais, que não vai voltar. Não dá, irmão, para viver amarrado em coisas que já é para você deixar antes do dilúvio. Não dá para você viver no pecado. É tempo de começar do zero. A arca já baixou, as portas já se abriram. Em 2026, vou profetizar na sua casa, na sua vida. Você viverá o melhor tempo espiritual, o tempo de recomeço, o tempo de nova história, o tempo de se colocar de pé e dizer: Jesus, a água baixou, o tempo passou, a prova baixou e eu vou vencendo. Eu e minha casa está vencendo. Tem tempo novo para a tua história. Tem tempo novo para a sua família. Tem tempo novo sobre essa igreja do Senhor. Tem novas histórias, tem novo recomeço, tem novas estratégias. Se você marcou, Deus está te dando estratégias novas. Tem gente em casa que vai abrir o guarda-roupa hoje, por fé, e dizer assim: ó, isso aqui já não cabe mais para mim. Tem gente hoje que vai na prateleira do armário da sala, vai dizer: isso aqui já não é mais para. Tem gente que vai pegar o coração espiritual, sabe? Pegar esse coração espiritual e dizer assim: quem que eu preguei esse ano não é mais para mim. 2026 não vou levar rancor para lugar nenhum. Quem que não quis seguir os caminhos, é tempo de deixar de lado. 2026 é tempo de novas conexões. Quem acreditou na sua chamada vai continuar de pé contigo. Quem achou que você estava dormindo maluco, sem direção, vai ficar para trás. A arca traz vida nova. As águas do dilúvio baixaram. Não tem prova que não acabe. Não tem tempestade que não cesse. Tem dia que eu fico pensando para o Senhor: irmão, se você souber o que aconteceu comigo hoje, você vai dizer: meu Deus do céu. Hoje nós estávamos voltando do caminho de Mogi para casa. A minha esposa estava tristinha. Ela disse assim, falou para mim assim: amor, tem hora que eu não aguento mais. Eu disse: por quê, filha? Ela disse: parece que a gente tem uma vitória e uma prova. Uma vitória e uma prova. Uma vez a gente se alegra no dia e entristece no outro. A gente celebra uma festa no dia, a gente chora no outro. Eu disse: assim é a vida do crente. Quem disse que era só festa? Quem disse que a vida do crente é só alegria? Vai ter prova, mas são elas que vão te fortalecer. Enquanto você está chorando as perdas, você pode estar celebrando aquilo que está por vir. Pega isso aqui. Tem gente dizendo para o Senhor: Deus, mas eu perdi tanto esse ano. Aí Deus está te respondendo: enquanto você estiver com os olhos fitados naquilo que você perdeu, você não está olhando para aquilo que eu ainda vou te entregar. Sabe? Desapega daquilo que não é mais para você. Pastor, eu engordei um pouquinho, meu terno não está cabendo. Abençoa alguém, porque Deus vai te dar algo. Pastor, mas meu problema, irmão, é tempo de desapegar daquilo que não importa mais para você. Para de ficar com o cadeado e a corrente travada em coisas que não importam mais para você. É tempo de caminhar no propósito de Deus. Diácono Rogério disse aqui: tempo de recomeço. Sim ou não?
Diaconisa Bruna subiu aqui, e com a autoridade de Deus, ela disse que nós seríamos pessoas ainda melhores do que fomos em 2025. Sim ou não? Está marcadinho no meu caderno. Hoje eu acordei, quando eu abri os olhos, caneta na mão, papel na mão, Deus falou no meu coração: 2026, Romero, eu falei: Senhor, deixa eu anotar. 2026 fala para minha igreja. Eu falei: é hoje, Senhor. Por mais que vocês fizeram, por mais que vocês acham que são bons, 2026 é ano de fazer para o Senhor coisas ainda melhores e maiores. Pastor, eu falei: Jesus, eu não entendi. Esse ano eu trabalhei igual um jegue, Senhor, carregando nas costas de nós. Ele diz: agora você vai fazer mais, você vai entrar mais em casa, você vai profetizar mais, é tempo de pregar mais, é tempo de se movimentar mais, porque quanto mais você faz para mim, mais eu entrego na sua vida, mais eu faço para você. A missão de Jesus me detalha, ele diz: fala para a minha igreja, fala para os homens. Fala: o que, Senhor? É tempo de ser um pai ainda melhor. Fala para as mulheres: é tempo de ser mãe ainda melhor. Se dedique aos seus filhos, pastor. Fala: então tá bom, Senhor, é só você pai. Ele diz: não, é tempo de um pai também ser filho. O pai também tem uma mãe. Então você que é filho, é tempo de ser um filho ainda melhor para sua mãe. Você que é filha, é tempo de ser uma filha ainda melhor para sua mãe. Falei: Senhor, mas esse negócio de ser pai, mãe, filho e filha é muito fácil. Ele diz: então calma aí, vai mais um pouquinho. Fala para o esposo que foi bom, que 2026 é tempo de ser um esposo ainda melhor. Eu falei: Jesus, esse negócio está ficando bom. Fala para a esposa que esse negócio de ser uma esposa boa, 2026 é tempo de ser uma esposa ainda melhor. Eu falei: Jesus, as mulheres não vão gostar. Tem mulher que faz comida e fala: está no fogão. 2026 você vai fazer a comida e vai levar o prato na mão. Eu falei: pastor, esse negócio é muito ruim. Porque você já é boa, mas 2026 você vai ser ainda melhor. As mulheres não dão glória, não. Quer ver as mulheres da glória agora, irmão? Quer ver os homens da glória agora? Eu falei: Jesus, esse negócio de ser bom é complicado. Ele disse: fala para os homens. Ele cuidou da casa, ele ajudou a esposa, ele fez a compra no mercado, ele arrumou o chuveiro, ele foi lá no eletricista, ele foi um bom marido. Foi, Roberto, ele sei que ele foi um bom marido, mas 2026 ele vai ter que cuidar da esposa ainda mais. Pezinho da mulher está doendo, ele vai dizer assim: ó, ei, hoje eu vou fazer massagem no teu pé. Eita glória. Pegou para as mulheres aqui, ó, fica comigo, igreja, fica comigo, a pregação vai longe. Vai ter um dia que o marido vai olhar para a mulher e falar assim: ei, hoje não. O que foi, filho? Hoje quem vai fazer o ramo sou eu. Sabe o que eu estou dizendo? É que você não vai ser só o provedor. Você vai ser aquele também que vai servir as suas coisas. Ei, filho, você não vai ser só um filho que pede para a mãe. Você vai ser um filho que entrega para a mãe. Amém? Falei na amplitude familiar. Vamos falar na amplitude espiritual. Posso entrar? Mas 2026, velho, cantou, deu palavra inicial, oferta, dirigiu o culto, estava em todos os ensaios. Vou usar você como exemplo, você é um exemplo. Foi maravilhoso, sim ou não? Aí Deus diz: é tempo de fazer algo ainda melhor. Cadê os pastores? Mas eu orei madrugada, dia e noite, orando pela igreja. Subi no monte, desci o monte, preguei a palavra, ensinei. Aí Deus diz: boa, agora vai pegar na mão, vai ter que andar junto pelo menos 2 km por dia. Faz caminhada com ele. Qual pastor?
Porque enquanto você está caminhando com Ele fisicamente, você está cumprindo Ele espiritualmente. Não é tempo de olhar para o lado e dizer assim, mais um pastor, mais a diaconisa está lá, está fazendo. É tempo de você fazer. Você foi bem esse ano? Foi bem. 2026 você vai fazer ainda isso. Ano de entregar. Ano de fazer. Ano de romper. Entenda, o dilúvio passou, as águas cessaram, mas Noé começou a servir, começou a fazer, quando não era propício, quando o cenário era improvável. Quer colher o maná do céu? Quer viver o propósito de Deus? Se movimenta. Quer ser alguém que tem intimidade com o Senhor? Se você orava 1 hora, ore 2. Faça o dobro. Faça mais. Se você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, leia de novo. Faça mais. Se você já foi visitar o irmão, se alguém profeticamente de Deus na vida dele, então é tempo de visitar mais. Se você ofertou, é tempo de ofertar. Mas pastor, eu já dei 10%. Eu disse que eu não estou preocupado com quantidade, eu estou preocupado com qualidade. A oferta da viúva, pega essa aí. Amém, irmãos? Amém. Faz assim com a mão, Senhor. Tempo de profetizar. Eu estava com saudade de ganhar uma promessa, profecia de Deus sobre este lugar. Eu só vou falar para você aquilo que Deus colocou no meu coração, porque essa madrugada o céu me acordou, em resposta de Deus, a sua casa, a sua família, sobre as suas finanças, recebe isso em nome de Jesus, sobre a sua enfermidade, sobre os caminhos que você não teve direcionamento. Deus está dizendo, eu vou recomeçar. Existe um novo tempo sobre a tua vida 2026. Existe uma promessa marcada, um pacto. Gênesis capítulo 6, 18. Deus fez um pacto com Noé. Ele me acordou essa noite para dizer para você: hoje é noite de pacto espiritual com o céu. Enquanto você faz sem entender, Deus salva e restaura através da sua ação. 2026 você vai fazer muita coisa sem entender, mas é nesse caminho que as promessas chegarão à sua casa, é nesse caminho que as promessas chegarão na sua família. Plante, faça mesmo sem entender, porque você está neste ano debaixo de uma palavra. Mas Deus pede para você, se movimente. Tem recompensa para quem se movimenta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Eu achei que a pregação ia acabar às 10, foi às 9. Brincadeira, não fica murmurando. Eu entendo que o culto está tarde. 2026 vamos melhorar, sim ou não? Quem quer que o culto acabe às 8 horas do domingo? Levanta a mão com sinceridade. Pode levantar a mão com sinceridade. Irmã Sandra, mais alguém. Dona Fátima, Rogério. Não é piada não, irmão. Estou falando sério. É uma meta do pastor também. O culto acabar, irmãos, 8 horas. Eu quero que isso aconteça. Mas eu também preciso contar com você. Amém? O culto começa a que horas? Então, se você quer que o culto comece às 6, termine às 8, chegue às 5h30, não 6h30. Eu prometo para você que eu vou me esforçar. Mas 6h10 o pastor está orando aqui. E a gente está chegando na igreja. Se você prometer para mim que o seu relógio na empresa é às 7,
você tem que chegar 15 minutos antes para tomar café, e você chega lá às 7h30, eu prometo para vocês que eu revejo o meu conceito. Eu acredito que vocês não façam isso, certo? Então não chegue atrasado no culto, em nome de Jesus, tá bom? Eu espero que esse ano a gente possa melhorar e que nós conseguimos acabar o culto às 8 horas, domingo ceia às 11, de quinta às 9h30, mas eu preciso da colaboração de... Posso contar com vocês em nome de Jesus? Amém. Eu fico com dó dos meninos, chegam aqui tadinho, 3 horas da tarde, e às vezes eles ficam até mais tarde também. Coloque sobre os seus pés. Aleluia. A pastora Kelly está me lembrando que tem aniversariantes hoje. Nós vamos bater parabéns para todos os aniversariantes dos últimos meses. É isso? Amém? Então todo mundo que está aqui, que fez aniversário ainda dos últimos 6 meses, 6 meses, se a gente não bateu parabéns, orou para você, vai estar aqui hoje. A gente vai montar um bolinho e vamos para nossas casas. Amém? Mas eu queria orar por você aqui, desejar um parabéns para você. Os mais recentes eu me lembro que foi o Eduardo, a Amanda, de trás para frente. Eu não vou lembrar de todos, mas vem para cá. Vamos orar o Pedro. Quem mais foi o aniversário? Tem um bolinho aí. A gente vai celebrar junto esse bolinho de aniversário, também de celebração desse ano, de encerramento. Glória a Deus. Amém? Todos estão aqui? Quem mais foi aniversário nos últimos 6 meses? Você fez também, não foi? Júlio? Ali, está ali. Vem pra cá também. Glória a Deus. Quem? Cadê o chão? O chão está ali. Glória a Deus. Amém? Eu vou orar. Em seguida a gente vai bater um parabéns de crente. Eu vou dar a bênção. Depois tem bolo. Sai correndo. Tá bom? Feche seus olhos. Tira as mãos para cá. Você que está aí na porta, está fazendo aniversário, olha todas as aniversariantes do mês. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por este ano. Que a sua mão poderosa nos abençoou, nos guardou, nos ensinou, por tudo que o Senhor fez aqui. Mas nessa oração especial, Senhor, eu quero orar pelos aniversariantes dessa casa. Senhor, eles são importantes. Senhor amado, sim, nós alegramos, Senhor, por cada ano de vida que eles fazem. É festa, Senhor, no céu. É celebração que nós temos. Muitos não comemoram o aniversário, mas, Senhor, nós comemoramos em Cristo Jesus. Nós somos uma celebração de festa todos os dias em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa acrescentar saúde, que o Senhor possa acrescentar paz, que o Senhor possa acrescentar mesa de comunhão, que as suas bênçãos, Senhor, recaiam sobre cada um deles. Como pastor, Senhor, eu quero abençoar a cada um em nome de Jesus, a essa família espiritual, aos aniversariantes do mês, dos últimos meses, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns pra você. Amém, irmãos? Agora vamos olhar para o pessoal. Vamos mais embora? Amém? Eu vou fazer oração a comigo. Você já pegou demais, né? Eu tudo concordo, bem sincero. Senhor, obrigado por este culto. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores que sentimos a sua presença aqui pelos jovens, pelos ministros de louvor. Obrigado, Senhor, pelos obreiros dessa casa, por este tempo que o Senhor nos deixou aqui. Leva cada um mais a sua casa.
Senhor, que seja um final de ano, de festa, de celebração, mas que o Senhor, em cada mesa, em cada família, Senhor, aqueles que vão viajar, que vão em paz, Senhor, aqueles que vão passear, passeiem em paz, Senhor, sim, Senhor, vai guardando, livrando de todo mal, de todo acidente, nos leva em paz para onde nós formos. Como igreja, sejamos juntos e unidos em um só propósito, para a honra e glória do Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez este ano, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em 2026. Nós celebramos em Ti e em Tua presença, em nome de Jesus. Cura a sua cabeça, o grande amor de Deus Pai, abraço para você no Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com todos hoje, para todos sempre, todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, pode seguir um pouquinho aí para não comer bolo.